Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Wilson Pedroso, que é estrategista político, consultor eleitoral. Wilson Pedroso, boa noite, obrigada pela presença. Denise, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a gente tem visto aí no clima do Congresso já uma antecipação de 2026, né? Já se fala muito de possíveis candidaturas, o presidente Lula já disse que se ele tiver saúde ele vai ser candidato à reeleição, só que o governo está numa fase ruim. Então vamos começar falando sobre isso, sobre queda de popularidade, dificuldades no Congresso. Ele sofreu uma derrota histórica nessa semana, não é? E ele vem perdendo a aprovação em redutos, junto às mulheres, católicos. Você vê condições do governo dar uma virada nesse jogo? Virada sempre é possível, né? Mas nós estamos muito próximo de 2026. Passando julho e no mês de agosto, as campanhas já estão mais ou menos se organizando. Eu mesmo, que sou sócio da Real Time Big Data, já tenho feito muitas qualis monitorando o humor eleitoral, monitorando narrativas. E o que a gente observa com o presidente Lula é que ele tem perdido um pilar muito importante. Por que ele tem tido essas quedas e por que os possíveis herdeiros, na ausência do Bolsonaro, candidato a presidente, têm encostado no presidente Lula? Né? Imagina, Tarcísio era 10, 15 pontos de diferença, a Michele Bolsonaro 10, 15 pontos. Nas últimas pesquisas, quase empate técnico. O que aconteceu? Ele tinha um pilar muito importante que era a narrativa de que a minha vida vai melhorar com ele. Só que essa narrativa em 2025 virou só narrativa e não virou entrega. As pessoas não vê aquela história da picanha e da cervejinha, não chegou para as pessoas. E as pessoas, principalmente o presidente, o que é? É dinheiro no bolso e o carrinho do supermercado cheio. As pessoas estão cheias de dívidas e o carrinho do supermercado tá vazio. Então, aquele pilar, lógico, teve diversos fatores que elegeram o presidente Lula, mas tinha aquele sentimento do passado, né? Aquele sentimento de que ele vai resolver minha vida. Foi quando teve uma mudança de fato, né? Porque o que acontece? Briga política sempre existiu. O que você vota? Você vota num sonho. E o sonho das pessoas era voltar a ter uma vida mais tranquila financeiramente, como era no início, no primeiro governo do presidente Lula. E isso não aconteceu. E ele foi eleito em cima dessa narrativa. Ou seja, agora o presidente Lula está na mesma vala comum dos outros candidatos. Sabe, é a briga política, é tudo político. Ele deixou de ser, não, ele é político, mas a minha vida vai melhorar. Ele está na mesma vala de todos os outros candidatos. Agora, teve toda uma conjuntura econômica que também não ajudou, porque um dos motivos dele ter essa pressão sobre gastos vem de programas sociais de correção real do salário mínimo. Agora ele está discutindo aumento da faixa de isenção. Então, algumas entregas que ele tem feito talvez não façam mais tanta diferença na avaliação do eleitorado, né? Porque pressão de alimentos teve muito a ver com o clima. Tem aumento de preços no exterior, a questão do ovo, que se fala, de vários outros produtos, não foi responsabilidade, né? É que eu acho que ele tem requentado muitos dos programas que já existiam e que as pessoas já estão acostumadas. Não tem algo novo. Essa semana, eu vou dar um exemplo, ele veio o programa de reforma de casas e novas casas. Isso já existe nos governos municipais, existe nos governos estaduais, não é algo novo, né? Não é que nem foi o Bolsa Família naquele primeiro momento do primeiro governo, né? Onde juntou todos os programas. Era uma inovação de fato. Não, juntou todos os programas e teve o Bolsa Família e tinha um boom financeiro. Eu digo que as pessoas naquele primeiro governo, não é que elas tinham dinheiro no bolso ou que ganhavam mais, mas elas tinham muita oportunidade de crédito. Você comprava um carro a 120 meses, comprava uma casa aqui por 15 anos, 30 anos, mas o que era? Era crédito, né? Não era dinheiro no bolso, era crédito. E ao longo do tempo as pessoas foram se endividando. Hoje o salário para compra está menor e elas estão com pouco crédito, e isso reflete, volto a dizer, no presidente, porque as pessoas, inclusive, votaram nele com a esperança
daqueles dias melhores que existiram em 2003. E aí ele tem um outro problema, porque talvez ele tenha gastado a mais de início, agora está numa fase que quase obrigatoriamente vai ter que fazer o ajuste fiscal, teve esse problema com o IOF, inclusive eu quero que você comente que o PSOL acabou entrando no STF com a ação de inconstitucionalidade da derrubada do decreto, enquanto o governo discutia essa possibilidade, mas é assim uma tentativa de calibrar as contas este ano. É possível que no ano que vem ele tenha de apertar mais as contas ou então deixar avançar, como aconteceu na véspera da eleição de Dilma, né? Não, e ele tem só esse ano para criar os novos programas, porque o ano que vem é ano eleitoral, não pode mais. Eles estão correndo contra o relógio, por isso que você vê o presidente Lula, esse último mês, lançou três programas, fez um negócio do imposto de renda, porque ele pode fazer esse ano, o ano que vem ele não pode fazer. Acho que o IOF cria uma narrativa que começa, eu vi hoje, inclusive, num evento do próprio presidente Lula. Os ricos não querem deixar os trabalhadores ter condições melhores. Foi uma matéria há pouco agora sobre isso. Isso, foi a matéria que passou aqui agora há pouco, né? É aquele discurso, é nós contra eles, mas não é o nós esquerda e direita, é nós pobres contra os ricos, nós pobres contra os ricos. E é ruim. Acho que o pessoal entrou, vendo toda essa articulação para o Guilherme Boulos virar ministro e vendo que o presidente puxou essa questão da articulação do IOF para ele, tanto é que passou a matéria justamente do Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, falando que o presidente já tinha ouvido a opinião dele e estava escutando os outros ministros, é porque o presidente Lula puxou essa articulação para dentro do Palácio do Planalto, mas ele está cuidando. Acho difícil o pessoal ter entrado com uma ação no Supremo sem o Boulos ter conversado não com a articulação política, e sim com o próprio presidente, Até, de repente, para tirar um pouco o risco do presidente entrar com uma ação junto ao Supremo e perder. E perder também. Agora, isso eu vou falar da direita, porque a gente tem uma polarização, né? E tem de um lado Lula, que, como você disse, vai ter sérias dificuldades, de outro tem Bolsonaro, que está enfrentando um julgamento no STF, pode ser que haja uma conclusão, ele pode ser até preso este ano ainda, mas nós temos vários candidatos de direita que estão orbitando ao redor dele para aproveitar essa base eleitoral que é muito forte de Bolsonaro. Mas só que é uma direita fragmentada. Você falou da recuperação de Michele, Tarcísio despontando aí também com competitividade, ele que tem quase certa reeleição aqui em São Paulo. O Ratinho Júnior também está indo bem. Também. E aí, como é que você vê a configuração da direita para disputar as eleições? Eu acho que a direita está esperando um norte do presidente Bolsonaro, eles estão respeitando. Mas esse norte tem que vir logo, eles estão perdendo tempo, porque enquanto o presidente Lula tenta se recuperar, né, a sua imagem, a sua capacidade eleitoral, porque o presidente Lula também está perdendo o cheiro de vitória, né? Eu dou um exemplo, eu vou voltar para a direita, mas eu dou um exemplo do cheiro de vitória. A gente não vê briga de quem vai ser vice do presidente Lula. Quando um candidato, eu já fui de governo, já fiz articulação de 2 ou 3 campanhas grandes. Quando tem cheiro de vitória, existe briga para saber quem vai ser vice. Já se começa a falar disso, né? Porque o candidato já está quase eleito. Aí começa quem vai ser o vice. A gente não vê essa briga. E acho que a direita está perdendo tempo. O Bolsonaro tinha que definir qual é a estratégia dele. Se ele quer correr o risco de perder a eleição com um familiar ou de ganhar a eleição com um aliado como o Tarcísio de Freitas. E aí, possivelmente, em caso de prisão, ter um aliado presidente que vá lá e dê anistia para ele sair dessa situação que ele pode se... Para ele ser liberado. Para ele ser liberado, que ele pode se encontrar. Enquanto isso, a direita fica nessa... bate-cabeça. E agora, é ruim. Como é que vai ser a posição de Kassab, PSD, em relação a essa configuração da direita? Porque Kassab tem atraído o partido dele lideranças que podem disputar a presidência. Tem o Ratinho Júnior, tem Eduardo Leite, e ele é secretário de Tarcísio de Freitas, inclusive no partido. O Tarcísio é do Republicanos, mas tem entrado no programa do partido de Kassab. Tem dia que é ele que aparece na propaganda. E aí, a escolha vai ser de Kassab também? Eu digo que o Kassab, ele não mexe as pedras, ele é o dono do tabuleiro, né? Ele não é a política, ele é o eixo da política.
muito habilidoso, muito inteligente, secretário, tem o sonho de, caso o Tarcísio de Freitas vá para a reeleição no governo de São Paulo, ele quer ser o vice, mas ele vai observar, né? Ele faz política 24 horas. Ele começa às 7 horas da manhã e vai até às 11 horas. Se você ligar para ele 7 horas, ele está atendendo gente, 11 horas ele está atendendo gente. E ele vai observando e vai costurando. Acho que ele viu um espaço de grandes lideranças que poderiam ter dificuldades, como a Raquel Lira, como o próprio Eduardo Leite, que é candidato fala que é candidato a presidente, mas eu acredito que é candidato a senador. Daquele time do Kassab, quem eu acredito que possa vir a ser é o Ratinho Júnior. É o Ratinho Júnior, se abrir uma brecha, porque senão também vai ser candidato a senador, porque é jovem e Senado são 8 anos. Agora você aposta mais na ida de Ratinho ou Tarcísio? Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio está pronto para ser. O Tarcísio está pronto para ser o candidato a presidente pela direita. E acho que esse grupo da direita já entendeu que ele é o melhor nome. Mas volto a dizer, falta esse aval do presidente. Só que eu acho que ele está perdendo tempo. Agora, essa distribuição toda que nós temos da direita, né, essa pulverização, no final das contas acaba fortalecendo esse campo no segundo turno. Não, segundo turno nós vamos ter. Então vai ser unir forças à direita para o segundo turno contra Lula? Não. Depende como o Lula vai estar. Como vai estar a economia. Porque o Tarcísio de Freitas, eu vou falar uma coisa que as pessoas não gostam que eu falo, mas o Tarcísio, se ele se articular direito, ele pode ganhar no primeiro turno, porque ele vai tirar o voto do centro, vai ter o voto da direita, vai ter o voto da extrema-direita e vai ter o voto do eleitor que votou no Lula porque não gostava do Bolsonaro. Esse voto tende a voltar para esse grupo de centro com o Tarcísio de Freitas. Eu agradeço muito a participação do Wilson Pedroso, estrategista político. Wilson, obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise. Valeu. Com vocês.